Bem, então eu vou chamar para compor a mesa o Dr. Celso Granato, o Dr. Alexandre, a Patrícia e a doutora Maria Elizabeth, e vou mostrar para vocês uma imagem, obviamente, que representa muito mais do que muitas palavras. Eu tinha pedido ao Heron que ele trouxesse. O Heron, todos vocês conhecem, né? É o Spielberg da medicina fetal. Mas ele precisou sair, nós acabamos atrasando, ele precisou sair. Uma coisa que chama muita atenção, e eu acho que isso é importante para que a gente possa enriquecer o debate, isso é uma impressão 3D do molde da cabeça de um bebê com microcefalia. É essa protrusão do osso occipital aqui atrás, o que mostra que houve um desenvolvimento da cabeça do feto e houve, então, como se fosse uma regressão dessa parte mais central, e isso fica bastante evidente, né, por conta dessa pontinha aqui. E um outro problema, aí juntando o que o Manuel tinha falado, que é a dificuldade do diagnóstico por ultrassom. Por que tem essa dificuldade? Porque as fontanelas também fecham, e com esse fechamento das fontanelas a gente passa a ter mais dificuldade de enxergar por ultrassom. Então, essa imagem, de uma certa maneira, representa um pouco de tudo aquilo que a gente falou dos efeitos em relação ao bebê. Queria, de público, agradecer ao Heron por essa cortesia, que acho que nos ajuda a esclarecer bastante. Queria fazer um pedido especial à plateia que dirigisse inicialmente as perguntas para o Dr. Celso, que ele ficou até o final, mas a gente atrasou e ele daqui a pouco vai ter que sair. Então, por favor, as perguntas iniciais sejam dirigidas ao Dr. Celso, porque ele vai precisar sair. Bem, o Dr. Paulo Marinho está me lembrando aqui a importância, porque nós estamos seguindo agora um protocolo rígido para controle de hemorragia nas gestantes. Então, a importância das gestantes dos senhores que sejam encaminhadas ao pré-natal, no momento do parto, com os exames do pré-natal. Bom, bom dia. Minha pergunta é para o Dr. Celso. Na verdade, eu acho que até agora eu já tenho a resposta, mas depois de todas essas aulas, mas muitas gestantes particulares, do consultório particular, né, têm me perguntado se existe alguma vantagem, ou antes de engravidarem, ou até no primeiro trimestre de gravidez, fazerem as sorologias para Zika, para saberem se já tiveram Zika, enfim, para poderem ficar mais tranquilas, entre aspas, ao longo do pré-natal. E eu não tinha muito bem essa resposta, não conseguia avaliar muito bem se existia alguma vantagem, mas visto que nessa frequência grande de reação cruzada, eu acho que talvez não seja interessante. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que existe, se o senhor acha que existe alguma vantagem ou não de fazer essa sorologia nas gestantes que teriam condições no momento de pagar por elas, né? Obrigado pela pergunta. Olha, eu parto do princípio que se a gente não sabe muito bem o que vai fazer com o resultado, é melhor não pedir o exame, né? Porque você tem toda a razão. A gente, nesse momento, não consegue dar uma resposta muito categórica sobre isso, né? Lógico que se a mulher for positiva, a gente vai achar melhor, né? Porque ela já teve antes, especialmente naquelas que tiverem IgG negativo para dengue, né? Então eu diria que assim, fazer também só o Zika nesse momento é meio complicado, né? Agora, qual é a situação ideal? Ela tem IgG negativa para dengue, ela não foi vacinada para febre amarela e dá uma IgG positiva para Zika. Essa mulher muito provavelmente teve e também muito provavelmente não vai pegar outra vez. O problema é que isso nem sempre a gente consegue chegar nesse ponto, né? Eu ainda acho que nesse momento o que é melhor é tomar todo o cuidado para não pegar.
Tudo aquilo que a gente tem falado, a gente tem lido na orientação para evitar picada, repelente, manga comprida, essas coisas todas, porque o melhor mesmo é acabar não sendo picadas, né? Então, novamente, né, eu acho que se a gente não vai conseguir dar uma orientação muito segura, no sentido da sorologia, é melhor não fazer. Bem, enquanto alguém mais se manifesta aí, doutor Zé Maria, eu queria, nós havíamos enviado um convite, quer dizer, deveríamos, mas não chegou lá, um convite para o CREMERGE, para que estivesse aqui presente. A doutora Vera Fonseca tinha se prontificado a vir representando o CREMERGE, então eu gostaria que, se ela pudesse vir compor aqui a mesa junto com a gente, por favor, doutor Zé Maria. Não, eu queria chamar a atenção para duas coisas que eu estava conversando aqui. Essa questão da sorologia é uma coisa importante. Eu vou lhe dizer o que do lado do neonatologista passa. Vou dar exemplo de um caso que nós temos hoje deitado lá nas unidades. É um neném que nasceu com 27 semanas, tinha uma história de rush na gravidez. A criança nasceu com período cefálico normal, mas há 5 semanas que não cresce o período cefálico. Então, é do interesse nosso de ver se ela tem uma cicatriz sorológica ou não. Vou fazer um teste, um IgG, um IgM, para olhar. E eu acho que na nossa proposta hoje na perinatal, que a gente está fazendo uma proposta para ajudar, ou seja, uma proposta para trazer a gestante lá, fazer uma investigação, a gente está propondo fazer o dengue, fazer, obviamente, dengue, chikungunya e zika, para justamente chegar neste ponto que você tocou aqui. Ou seja, eu acho, numa gestante que tem uma sintomatologia ou melhor, ela teve uma sintomatologia na gravidez, o neném nasceu com um problema, mas ela não tinha um teste passado, obviamente, se ela tiver um teste positivo, não foi dengue que criou aquilo no neném, não foi chikungunya, que hoje nós só estamos relacionando o tipo de alteração neurológica à zika. Então, eu acho que, obviamente, combinando a clínica com a sorologia, você vai fazer mais sentido de algumas coisas. Eu concordo contigo quando você diz, olha, poxa, mas se ela vem querendo saber tive ou não tive, eu acho que valia fazer o painel inteiro, se ela tem condições de fazer. Faz dengue, faz zika, entendeu? Faz chikungunya. Quer dizer, torche, né? Igual como o Manel chamou a atenção. É o torche. Então, eu acho assim, a gente precisa hoje usar a clínica e o diagnóstico no melhor que a gente tem. Então, nesse sentido, obviamente que alguns testes ainda dão muito falso positivo, mas eu acho que é importante usar as duas coisas. E a segunda coisa que eu queria dizer é que a Bebete chamou a atenção por uma coisa muito importante, e a gente tem um grupo de colaboração com o pessoal lá de fora, e que eles têm uma preocupação além dessa. Como a gente ainda não sabe, vamos saber, provavelmente como estudo do NIH, com a história de quem está infectado ou não, vai ser uma coisa prospectiva, que vai corretamente dizer que ela foi uma infecção assintomática, mas ela virou um PCR, fazendo toda semana você vai saber isso. A gente não tem a dimensão se esse vírus nasce uma criança de uma mãe assintomática, a criança normal, se ela vai ter um déficit cognitivo lá na frente. Então, realmente, a gente hoje precisa se debruçar em cima de um bom estudo para poder seguir, sei lá, essas tantas 10 mil mulheres e olhar se não tem pequenos sintomas, se não tem pequenos problemas que você possa estar sendo de um vírus tão neurotrópico e destrutivo quanto esse. Então, isso realmente é uma coisa que a gente chama a atenção. Eu acho que, assim, na minha opinião, o senhor tem razão nisso que o senhor comentou, eu só acho que a gente deveria, assim, em primeiro lugar, analisar caso a caso, né? Porque eu acho que realmente tem a clínica importantíssima, tem o dado se sabe que teve dengue, não sabe, se tem vacina de febre amarela. Esses estudos de Ribeirão que eu estou mais próximo, eles revelam que para cada pessoa que a gente tem notificada de dengue, a gente tem 3 a 4 que tem sorologia positiva e não relatam ter dengue. Esse que é o perigo da gente também
contar só com a história da pessoa. Então é por isso que eu reforço a necessidade de ter que fazer sim e levar em consideração. Depois vamos ter que fazer um algoritmo, né? A nossa sugestão está naquele quadrinho, para a gente poder encaminhar de uma forma que seja o correto para aquela pessoa. Outra coisa que me assustou bastante, eu li agora no começo da semana, um trabalho de uma brasileira. Infelizmente eu não recordo o nome dela agora, mas ela é professora da London School de higiene, né? Ela mora lá na Inglaterra há muitos anos, porque a gente compartilhou uma aluna de pós-graduação da transmissão materno-fetal do HIV, né? Quer dizer, isso era começo dos anos 90. E ela fez um estudo de transmissão materno-fetal do dengue. Né? Na verdade é uma meta-análise que ela estudou detalhadamente 16 estudos com bastante atenção, e sim, o dengue dá também alterações. A lógica é de uma natureza diferente, senão todos nós aqui já teríamos falado sobre isso e a gente realmente não fala, mas ele tem alterações sim, que a gente precisaria talvez passar a olhar melhor, com mais cuidado, mas isso quer dizer que ele vai entrar no TORCH também, né? Então a gente vai precisar analisar tudo isso com bastante cuidado. É uma situação que infelizmente é isso mesmo, né? Mas pelo menos a gente tem uma sala cheia aqui de gente interessada, e eu acho que é o primeiro caminho para a gente começar a entender melhor essas coisas, né? Obrigado. Bem, eu queria só... Queria só complementar isso que o Dr. Celso falou sobre a sorologia, você garantindo que a paciente tem uma sorologia que garanta que ela tenha tido só zika, não dengue. Enfim, eu estava ontem num debate com o Dr. Osvaldo, lá do Hospital Antônio Pedro, da UF, e uma coisa que ele tem observado é a potencial persistência desse vírus. Então, assim, com certeza eu concordo, o ideal é que a pessoa não seja picada e não fique doente, porque uma sorologia que comprove que a mulher já teve zika não necessariamente significa que ela pode ter uma gravidez tranquila, porque tem a possibilidade de uma persistência, né, da reativação desse vírus que a gente ainda não conhece tão bem. Né? Esse IgM no líquor lá dessas crianças que foram testadas com o kit do CDC em Pernambuco? Desculpa, você tem que sair? Tá bom. Bem, eu queria mais uma vez agradecer ao Dr. Celso. Nós tínhamos o compromisso de abusar da boa vontade dele até o meio-dia, porque senão ele perde o avião. Dr. Celso, muito obrigado. Obrigado também aqui ao Grupo Fleury. Aqui representado pela doutora Renata Nunes, conta do Grupo Felipe Matoso. Muito obrigado, doutor Celso. Acho que tem a Bebete queria completar. Eu só ia dizer assim, esses IgMs, esses poucos kits que o pessoal de Pernambuco tinha para fazer nos líquors, eles conseguiram detectar IgM numa criança que já tinha 40 dias. Então, o vírus estava ali, né? Assim, ou pelo menos o anticorpo estava ali esse tempo todo. A criança já tinha 40 dias, o IgM no líquor estava positivo ainda. Tem uma pergunta ali. Vamos aqui primeiro. Oi, bom dia. Queria saber se a presença do vírus no leite materno contraindica a amamentação. Bebete. Essa é a pergunta. Olha só. As partículas virais já foram identificadas em altas concentrações no leite materno, né? Assim, essa questão da viremia no leite materno ser alta é um fato, né? Agora, tem algumas questões, você tem que lembrar que aquela criança está no mesmo ambiente da mãe. Então, se a mãe está contaminada, eu estou falando da mãe com racha agudo na gravidez. Aquela que teve microcefalia lá atrás, essa não tem problema. Você pode identificar partículas virais lá, mas não estão mais infectantes. Então, tem algumas questões. Primeiro, a criança está no mesmo ambiente que a mãe na maior parte das vezes. Então, se ela tem chance de ser contaminada, ela também tem chance de ter sido contaminada pelo mosquito. Segundo, o leite materno é cheio de fatores de proteções imunológicos aí, principalmente IgA, né, que pode ser um fator protetor importante.
E terceiro, a gente não sabe se o vírus consegue resistir ao suco gástrico do bebê, ou seja, não tem informação suficiente ainda. A gente tem, nas partes das coxas que a gente está estudando lá no Fernandes Figueira, é exatamente isso, pegando um grupo de mulheres que tem a infecção aguda, elas estejam amamentando, tem infecção aguda, a gente está trabalhando de dosar, né, de fazer aí o PCR da mãe, e aí fazer no leite materno, e aí acompanhar o bebê. Né, fazer no neném, e aí a gente vai acompanhar o bebê para ver se de fato esse bebê vai infectar ou não. Também vamos olhar se o vírus resiste à pasteurização, que essa é outra questão importante, né? Para a gente que trabalha com doação de leite, eu não posso trabalhar com a possibilidade de ter um leite cujo vírus não possa ser destruído pela pasteurização. Então, a gente está ali em negociações com o laboratório de flavivírus para trabalhar essas questões. Para esse, a gente não precisa de um N muito grande, né? Mas é claro que é um acompanhamento longo e essa resposta ainda não tem. Por isso, a OMS, neste momento, tem recomendado que não se interrompa o aleitamento materno. Não existem informações suficientes ou evidências suficientes que suporte a suspensão do aleitamento materno. Mas estamos trabalhando isso com cuidado. O que eu gostaria de saber é se, à luz dos conhecimentos que nós temos hoje, se realmente a infecção pelo Zika imuniza a mulher contra novas infecções pelo Zika, isto é, contra novas picadas do mosquito, etc. Essa história de dizer que imuniza, mas é real isso? Não, a gente ainda não tem nenhuma evidência que comprove isso. A gente acredita que sim, porque trata-se de um sorotipo somente e tudo, mas o vírus Zika tem um comportamento que a gente está conhecendo aí ao longo do processo. Um deles, por exemplo, é essa possibilidade dele ficar persistente e causar uma reinfecção mais para frente. Então, assim, não há segurança para afirmar que há essa proteção imunológica por conta de uma infecção. No recém-nascido tem uma questão, né? Por exemplo, o citomegalovírus, a gente sabe que ele persiste aí, sendo eliminado na urina da criança por 2 anos. Por isso que a gente tem que acompanhar, tem que tratar, né? Tem que tratar lá com ganciclovir e acompanhar essa criança por esse tempo todo, principalmente na questão das lesões auditivas. Então, isso é o comportamento clássico do citomegalovírus, que é uma das questões que a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com essa história do Zika. Agora, e o Zika? Né? E o Zika? Quanto tempo permanece sendo eliminado para a criança que foi submetida? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por isso que esses estudos de coorte são tão importantes e precisam de financiamento, né, para a gente saber dessas questões. Tem uma pergunta aqui atrás. Paulo. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta em termos de pronóstico, que não tem muita informação. Aí eu queria saber em quanto tempo em uma mulher que já ficou sintomática de Zika, ela pode engravidar. Ela vai chegar ao ambulatório perguntando: oi, doutora, em quanto tempo posso engravidar? Só tem pergunta fácil. Não sabemos, né? Não sabemos. Principalmente se a mãe fica. Alguns casos a gente sabe que assim, os americanos chamam de relapses, né? Que eu estou falando. Tem alguns das nossas plantonistas aqui que um dia me ligou, mas não é possível, ela tinha tido Zika uma semana antes. Aí uma semana depois ela me ligou, mas não é possível, eu estou com os mesmos sintomas de novo, né? E assim, quanto tempo a mulher fica portadora e se essa infecção fica presente aí, é o que a Patrícia acabou de falar, não sabemos. Não sabemos nada, sabemos muito pouco, aliás. Nada eu acho que já está, né? Alguma coisa a gente está aprendendo, mas é muito pouco ainda, gente, é muito pouco. Pois mas olha aqui, ó, eu ia fazer um comentário aqui mais otimista um pouquinho. Quando eu vi a palestra do Manuel, ele falou de um coorte que ele fez lá, que 80% já estão com IgM positivo, paralelamente a uma diminuição enorme do número de casos que ele viu na Bahia. Ou seja, a Bahia e o Recife, eu acho que vão nos ajudar a responder um pouco essas perguntas. E a segunda coisa que eu queria trazer é o seguinte: como neonatologista, que estou muitos anos na luta aí, o paralelo dessas infecções, por exemplo, citomegalovírus é um bom exemplo do que a Bebete falou. O citomegalo é uma doença que reativa na gravidez eventualmente, mas ruim não, pouco, sem muita virulência, sem muito problema. Claro que você não pode extrapolar de uma doença para outra.
É uma doença que você não conseguiu vacina para ele até hoje. O citomegalovírus não é um vírus que você conseguisse vacina até hoje. Provavelmente o Zika a gente vai conseguir uma vacina, não sei se é o esforço, mas a incidência ou o alarme. Mas o que eu acho é que a gente vai, em mais 1 ou 2 anos, ter essa resposta. A Bahia está estudando muito, né? Recife, eles estão olhando muitos casos lá. Maria, Recife está começando a segunda epidemia. Pois é, essa segunda epidemia que você vai começar lá, vai nos dar oportunidade para olhar o que está acontecendo. Entendeu? Eu acho que tem que ser mais otimista do ponto de vista do seguinte: olha, quanto tempo nós estamos com a dengue aí? Dengue aí? Tanto. Controlou a doença, ou melhor, controlou. Nós tivemos uma forma da saúde pública se preparar, não deixar mais ninguém morrer, adequadamente tratá-las, entendeu? Então, eu sou otimista ao ponto de saber que a gente vai conhecer mais para poder dar esse tipo de conselho. E voltando só à questão da amamentação, eu acho que a gente não sabe muito, mas na população pobre eu fico muito preocupado de você não recomendar a amamentação de alguma forma, entendeu? É muito difícil você falar para uma pessoa. Eu tenho experiência própria de uma pessoa conhecida minha que estava com um filho pequeno, foi a um posto de saúde e foi recomendado a ela: não, para de amamentar porque você está com Zika. Ela estava com Zika agudo, entendeu? Então, infelizmente. Bom, vamos passar aqui para trás. O Paulo, pega o... Tem uma questão que está sendo estudada agora, assim, a gente não sabe ainda a relevância epidemiológica dessa questão, mas já está trabalhando a possibilidade de, em alguns casos, possivelmente a minoria dos casos, a gente ter ou uma reinfecção, uma pessoa que teve a primeira infecção e depois não ficou devidamente protegida, teve uma segunda infecção, ou se a pessoa, se o vírus teve a primeira infecção, desenvolveu anticorpos, mas esse vírus ficou, né, de certa forma, latente no organismo e depois houve o reaparecimento do sinal, o recrudescimento dos sinais e sintomas. Isso está comprovado já por PCR, mas isso ainda vai ser publicado ainda, a gente está tentando entender ainda o que está por trás. Tem uma pergunta ali atrás. Boa tarde. Eu só queria entender por que a OMS ainda não estabeleceu a relação entre a microcefalia. Essa é uma questão assim. Por que a OMS? Por que a OMS ainda não aceitou a associação entre Zika e microcefalia? Então, gente, a vigilância trabalha isso de forma bem importante, né? Assim, tanto que o Brasil respondeu rapidamente a essas questões todas relacionadas, que começou com o registro de aumento da microcefalia em Pernambuco. Aí, não sei se você se lembra, a gente tem no Brasil aquele estudo latino-americano de malformações congênitas, que é o ECLANC. E o ECLANC demorou muito a admitir, ele foi muito resistente em associar a questão da microcefalia com Zika. Porque eles trabalhavam numa hipótese de que a microcefalia podia estar presente, né, na incidência habitual, de 2 para cada 10 mil nascidos vivos, né? E aí o intervalo de confiança era aí de 0,8 a 1,8 na Europa. E aí, o aumento aí que teve ainda está dentro do aumento esperado. Cara, mas saiu do aumento esperado, não é assim? Então, essa discussão da associação, eles só estão esperando maiores estudos epidemiológicos para fazer associação, mas está muito perto. Está muito perto. Eu acho que a grande questão da OMS, primeiro, foi admitir que essa era uma emergência global. Isso foi muito importante. Porque o Obama começa daí, onde tem o dinheiro para pesquisa, né, a prometer a 1 bilhão e 800 milhões de reais de pesquisa, né. Eu só vou contar para vocês que eu estou reclamando que a gente não tem financiamento ainda aqui do governo brasileiro, mas o Obama não deu dinheiro lá para a NIH ainda também não, viu? É zero lá também. Bom, boa tarde. Eu vou usar a prerrogativa de que eu estou aqui na frente, eu vou fazer 2 perguntas, tá? Estou furando a fila. Uma pergunta para o doutor Alexandre e outra para a doutora Vera. Para o doutor Alexandre, hoje eu ouvi no rádio, hoje cedo, que o governo americano vai começar a distribuir nas áreas de risco um kit gestante e vai ter ali dentro um repelente, um larvicida e mais não sei o que, para que ela... Por que a gente não consegue fazer uma solução dessa aqui para nós? Será que a gente não dá conta de distribuir um repelente para gestante? E para a doutora Vera, quanto que o CRM pode ajudar a nós a convencer, por exemplo, a ANS a incluir esses testes sorológicos nos planos de saúde? Porque, na realidade,
todo mundo sabe que os testes não são bons, mas tem gente que usa testes que não são bons para várias coisas. Quantos anos a gente usou IgM para toxoplasmose até descobrir que tinha que botar avidez junto? A gente está, aqui no Rio de Janeiro, a gente já está há algum tempo. Eu vou separar um pouquinho a questão do larvicida do repelente, que são questões um pouco diferentes, né? O Rio de Janeiro nunca teve a cultura de utilização de larvicidas pelo próprio país, né? Pelo próprio morador. A utilização de larvicidas ele sempre foi feita por parte dos agentes de endemias. E que dentro da lógica que a gente tem hoje, Pernambuco, por exemplo, estava colocando larvicida nos caminhões-pipa, que estavam abastecendo os locais, sabendo que as pessoas estavam armazenando água. É muito difícil a gente criar essa lógica. A gente está agora avaliando um novo larvicida, que na verdade não é um novo, mas é uma apresentação nova, que é o diflubenzuron, na forma de sachês de liberação lenta, porque os que a gente tem hoje disponível no mercado, ele tem um efeito residual inferior a 30 dias. Então necessitaria de uma reaplicação, o que não é uma coisa simples para poder fazer hoje, ficar colocando uma pastilha de larvicida em cada uma das caixas d'água que a gente vê mal tampada ou sem tampa. Então eu diria que a gente tem que começar agora a trabalhar com novas tecnologias. A gente está avaliando a utilização agora de larvicidas, principalmente naquelas residências abandonadas em que ficam aquelas piscinas jogadas, que você pudesse colocar uma pastilha de larvicida de liberação lenta, que duraria 90 dias. Esses larvicidas ainda não estão registrados para utilização no Brasil. Então a gente tem um caminho ainda, a gente não pode utilizar isso imediatamente. A segunda pergunta foi em relação aos repelentes. O ministro da Saúde anunciou no final do ano passado a distribuição de repelentes. Isso freou um pouco o nosso ímpeto de fazer as compras de repelentes aqui no Rio de Janeiro. A gente está vendo agora que isso está em passos um pouco mais lentos e que o repelente vai ser disponibilizado somente para as gestantes pelo Bolsa Família. Então o Rio de Janeiro vai iniciar um processo de compra agora emergencial também para disponibilizar repelente para o restante das gestantes, entendendo que o nosso discurso não pode ficar muito descolado da prática. A gente está recomendando efetivamente que as gestantes intensifiquem as medidas de proteção individual. Então para isso eu acho que a gente tem que começar a distribuir, isso vai ser feito. Bom, dando continuidade, a resposta do Renato, mas eu não podia perder essa oportunidade, né, de não só de agradecer ao fato de estar aqui nessa mesa, mas agradecer o evento, né? Então eu agradeço, né, doutor Manuel, doutor José Maria, doutor Renato, não só como ginecologista, obstetra, né, que a grande maioria aqui essa oportunidade da gente estar fazendo essa educação médica continuada, a gente está podendo aprender, né, não é nem rever, né, porque realmente a gente sabe muito pouco sobre Zika, mas essa oportunidade da gente estar aprendendo um pouquinho aqui. E em nome do Conselho Regional de Medicina, a gente teve, né, a Alexandre esteve lá com a gente, né, uma oportunidade dentro do Conselho, no final do ano passado, de falar sobre a Zika, mas ver que uma entidade particular, mas uma entidade da saúde suplementar responsável pela grande maioria dos partos da nossa cidade do Rio de Janeiro tem essa iniciativa, isso realmente tenho certeza que conforta muito todos nós médicos e principalmente nós do Conselho Regional de Medicina. Então esse é o primeiro fato que eu queria falar com vocês, da alegria que a gente vê de vocês estarem tão envolvidos, preocupados não só com assistência, mas preocupados conosco, né? Nós obstetras e pediatras, como conduzir melhor essa criança e essa gestante. Enfim, Renato, eu acho que é muito possível. Eu só gosto sempre de lembrar que a Agência Nacional de Saúde está para o Conselho Federal de Medicina, né? Federal com federal. Mas eu acho que uma das coisas práticas, além de tudo que você mostrou, a nível de perinatal que saiu daqui, eu acho que a gente poderia sair daqui, Renato, né, com um determinado documento, sugerindo isso, não só para o CREMES, mas eu me prontifico a levar isso para o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina tem um grupo, que é uma Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia, como aqui no CREMES também tem, e lá tem o que a gente chama de um núcleo de parto, né? Existem vários, TentaGO, reprodução assistida, enfim, vários mini grupos. E tem um que é exatamente isso, em relação ao... Então, o nome até de grupo de parto normal, por todas essas dúvidas e questionamentos sobre parto normal e cesárea. E seria muito bom, se eu pudesse, né, com a ajuda de toda essa parte técnica, a gente poder levar isso para lá. Porque dentro dessa Câmara Técnica, desse grupo, a gente chama muitas vezes a Agência Nacional de Saúde nessas reuniões, então realmente a gente poderia
não diria impor, né, mas sugerir com muita vontade que realmente houvesse uma pressão para que esse exame aconteça, porque foi o que ficou bem dito, bem claro aqui. É só através desses estudos, cada vez mais a gente conhecer e estudar, que a gente vai poder ter resultados. A gente sabe, ficou bem claro, né, que não é o ideal, mas se a gente não tiver nem isso, para a gente começar esse estudo, é que realmente não vai sair. Então, Renato, já fica aqui, se vocês conseguirem me fornecer de alguma forma mais, Bebete, alguma coisa mais palpável, vamos dizer assim, escrita, né, que não só te fala, para que eu pudesse levar um documento, eu me prontifico, no próximo mês, já tem reunião no mês de abril, te levar isso e solicitar a Agência Nacional de Saúde que esteja no Conselho Federal de Medicina, para que a gente possa pelo menos dar um passo inicial. Tenho o meu compromisso. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, eu queria tirar uma dúvida e pedir uma orientação à mesa. A gente tendo uma gestante, seja no público ou no particular, com o rastro cutâneo, a febre baixa, mas com o PCR negativo. Ela tem o acompanhamento, está fazendo ultrassom, está tudo normal. Quando esse bebê nasce, a gente dá orientação à gestante que esse bebê está com essa paciente com Zika-like, que ela tem que ser acompanhada, eu encaminho ela para algum lugar. O que eu faço com essa paciente? Porque assim, eu não posso simplesmente dizer para ela que não tem nada, porque o bebê está normal, mas o ultrassom não é o suficiente pelo que a mesa falou. O que eu faço com essa paciente? Não sei se vocês estão notando, toda hora aparece na mídia olha, vocês podem mandar para a Rede Sara. Não, pode mandar para o Instituto do Cérebro, né? Pode mandar para uma série de lugares. Mas, efetivamente, gente, não tem nenhum serviço trabalhando com o seu grande potencial disso. A gente tem acompanhado no Instituto Fernandes Figueira essas crianças, então é uma possibilidade. É claro que... como eu disse para vocês, assim, o acompanhamento dessas crianças é complicado, longo e caro. Né? E hoje à tarde a gente tem uma reunião com o secretário de saúde na Secretaria Municipal de Saúde, que está muito envolvida com essas questões de efetivamente estar atendendo essas grávidas e essas crianças, e é o FRJ, o Instituto Fernandes Figueira, uma parte da Fiocruz e a Secretaria Municipal de Saúde, para a gente discutir essas referências. Primeiro porque tem esses estudos de coxa acontecendo e essas crianças são desejadas. Elas não são indesejadas nesse momento, não. Né? Então, elas estão sendo desejadas. Mas eu vou te dizer que, assim, eu volto a repetir que o financiamento ainda é nada, né? Então, a gente tem uma certa lentidão de resolver algumas questões. Muitas das coisas acontecem nos favores, né? Você liga para os conhecidos, você pode fazer uma ressonância magnética para mim, por favor? Assim, né? A gente fica usando as nossas relações pessoais para resolver uma série de problemas assim. O pessoal aqui do Flavivírus, né? A gente fala com eles quase todos os dias. Por favor, pode furar a fila e fazer esse exame aqui, porque essa criança está internada e não está nada bem, né? Ou essa criança, esse Zika-like que a gente está chamando, essa é a criança que mais me preocupa, porque eu acho que essa criança precisa realmente de ser investigada e acompanhada. Sim, mas ela tem plano de saúde. Será que a gente conseguiria orientá-la, dar o pedido e de repente ela conseguir fazer a ressonância pelo plano de saúde? Ou será que o plano de saúde vai encrencar? Acredito que não. Eu acho que não. Em relação a dificuldade é a sorologia, que aí não tem, mas o plano de saúde... Não, mas o exame de imagem para criança, o plano de saúde não tem por que negar. Não tem, né? Eu estou dizendo. Acho que se realmente tem uma indicação, pode pedir. Fernandes Figueira, e se eles acharem, como a criança tem o plano de saúde, ela está vinculada à mãe... O Alexandre está falando aqui, a gente tem uma questão, né? Tem 8.000 gestantes que tiveram rastros documentadas lá, né? Então, claro que, eu acho que a rede privada precisa sim, claro que, olha, se a paciente está lá sendo acompanhada no serviço público, mas ela tem convênio, eu não vejo por que não a gente não tentar trabalhar para essas mulheres para a rede privada, efetivamente. Mas, Bebete, acho que a pergunta que ela fez, é isso que eu fiquei também na dúvida. Ela está dizendo que essas 8.000, né, notificadas, porque eu tenho certeza que tem muito mais, porque essa notificação acaba saindo, infelizmente, muito mais da saúde pública e da saúde suplementar. Mas essas que tiveram, ela ainda falou do PCR negativo, mas tem muita gente que não fez nada, porque passou de 5 dias, acaba que não faz nada.
Essas crianças que a mãe fala isso, nasceram muito bem, normais e tal, vai fazer a ressonância para todo mundo? Não, eu acho que ela pode ser acompanhada, e aí se for identificada alguma alteração, você encaminhar. Deixa eu tentar colocar qual é a nossa posição. Assim, eu fico muito preocupado de a gente fazer incorporação de algumas tecnologias de uma forma... A gente está recomendando que qualquer mulher com exantema, depois a criança seja acompanhada num serviço de puericultura de até 2 anos. A gente está falando agora, a gente vai chegar tranquilamente até o meio do ano a 10 mil gestantes com exantema, a grande maioria delas com PCR negativo. A gente está falando disso de 5% do total de gestantes da rede pública e privada do estado do Rio de Janeiro. Então, qualquer decisão que a gente tome em relação ao protocolo, a gente tem que avaliar claramente que impacto que isso vai ter, não só para a rede pública, quanto como para a rede privada. Então, assim, primeiro que eu fico muito desconfortável da gente fazer protocolos separados para a rede pública e privada, porque a gente parece que a gente está numa lógica de custo e implica numa maior desatenção a um grupo do que para outro. Eu não sei, acho que é uma discussão que a gente tem que fazer. A gente não tem evidências hoje, por exemplo, que a realização, por exemplo, de ressonância de rastreio em toda criança ou em toda gestante com exantema, que eu também poderia preconizar a realização de ressonância fetal para toda gestante com exantema. A gente não tem evidência ainda que sustentem isso. Então, qualquer decisão de realizar um outro exame, eu acho que a gente vai ter muito tempo ainda para frente para poder definir isso em protocolo. Vão ser muito mais questões relacionadas a protocolo de pesquisa ou questões relacionadas a decisões individuais do que necessariamente algum protocolo mais amplo. O que dá para observar é que assim, eu acho que o grande alerta da mesa é o seguinte: essas crianças cujas mães tiveram Zika ou tiveram suspeita de ter tido Zika, elas precisam de um acompanhamento. Qual é o acompanhamento? A gente ainda não sabe, mas elas precisam ser acompanhadas. É obrigatório fazer essa visitaria, certamente não com a criança. Eu acho que o que eu estou dizendo é que o Alexandre chamou a atenção para uma coisa importante. Acho que esse é um protocolo que deve ser definido do ponto de vista de uma recomendação da Sociedade de Pediatria, de qualquer entidade, das reuniões da Secretaria, com o Fernando Figueira, do Ministério da Saúde. Mas o meu bom senso me diz o seguinte: é uma criança que nasceu com uma mãe que teve um rush. A criança não tem nada, clinicamente nada. Ela tem que ser acompanhada clinicamente. É um acompanhamento, obviamente, especial, mais atento do que uma criança que não tem nenhuma notícia da gravidez. Agora, como ele disse, não tem nenhum sentido fazer ressonância de todas essas crianças. Se ela tem sintoma, você vai olhar, aí você vai investigar. Entendeu? Acho que, como disse, eu acho que é desejável que a gente reúna, que coloque na rua esse protocolo e que faça, obviamente, uma combinação das políticas públicas e privadas. Só lembrar, gente, essa criança especificamente, ela não está com a fontanela fechada. Ela não tinha microcefalia, a fontanela está aberta. Para ir, o ultrassom é um excelente exame, que é muito mais barato, muito mais acessível, né? Então, para essas crianças cuja fontanela está aberta, o ultrassom é um excelente exame para início de acompanhamento. Boa tarde. Muito me aflige, enquanto obstetra, uma gestante com PCR positivo e rastro cutâneo. Existe algum protocolo em pesquisa, o uso de retroviral? O que a gente faz? O que a gente faz durante o pré-natal? Posso responder? A impressão que a gente tem é que 20% só dessas gestantes tenham o tipo mais grave da síndrome da Zika congênita. Então, o que a Febrasgo vai soltar uma resolução é de que ela deve fazer pelo menos 4 ultrassons durante a gravidez. Mas no nosso protocolo da perinatal, a gente está preconizando que seja acompanhado mensalmente por um ultrassom que precisa ser diferenciado, mais focado para o sistema nervoso central. Não vou chamar aqui de uma neurosonografia, mas pelo menos com uma atenção especial ao sistema nervoso central. Mas também não precisamos de um alarmismo tão grande. Se isso for verdade, que só 20% desenvolve as formas graves, pode ser que a gente
tem aí uma certa proteção. Mas, nesse momento, a única coisa que a gente tem é o acompanhamento e, preferencialmente, com ultrassom mensal. Retroviral, não. Retroviral, bom, não sei o que a Patrícia vai falar. Não. Por enquanto não, assim, não tem nenhuma perspectiva de algum retroviral disponível em breve. Né? Quer complementar? Tem sido falado nos inibidores de protease, que são usados no vírus da hepatite C. Só que assim, gente, eles nunca foram, eles já estão aprovados, já foram incorporados na rotina médica para tratar, né, para o acompanhamento aí do vírus da hepatite C. Eles substituíram o interferon, né? O interferon ninguém mais usa, tanto efeito colateral que hoje os inibidores da protease são muito melhores, também muito mais caros, né, Roger? Claro, né? Agora, só tem uma coisinha, eles não foram testados em grávidas. Eles nunca foram testados em grávidas. Então, neste momento, não temos nada. Não temos nada a fazer, só acompanhar mesmo. Bom, a gente está bem adiantado, eu vou fazer o seguinte, então vou pedir que cada um dos membros da mesa, em 1 minuto, faça as considerações finais para a gente poder encerrar esse nosso evento. Vou começar aqui pela ordem, começando pela doutora Vera. Bom, a minha fala vai ser um pouco repetitiva, né? Agradecendo realmente essa oportunidade ao grupo perinatal, que vocês não desistam, né? Que vocês insistam nessas ações, principalmente ações de educação médica continuada, e a gente sabe o quanto isso é fundamental para a nossa tranquilidade dos obstetras e, com certeza, com a melhor assistência das nossas gestantes e das nossas crianças. Que a gente continue, né, tendo incentivo a nível governamental, a nível de saúde suplementar, para que, com certeza, todas essas pesquisas possam continuar dar andamento. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Vamos continuar estudando, que é a única coisa realmente que a gente pode fazer no momento. Obrigada. Bebete. Não, o que eu tenho para dizer, gente, assim, olha, é que poucas vezes na vida eu tive que falar isso, mas hoje a gente tem muito mais incerteza do que certezas. Ou seja, só sei que nada sei. Tá? E a gente só vai conseguir saber alguma coisa conduzindo bons estudos clínicos, com uma boa metodologia científica, né? E sem esses estudos não vai ser possível a gente estar voltando e falar de algumas certezas para nós que somos clínicos, que é tão importante. Eu estou na mesma linha de pensamento. Assim, queria agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para a gente que fica muito no laboratório e não tem tanto essa vivência de lidar com o paciente e tudo, então foi uma experiência bacana para mim ouvir as preocupações de vocês que estão no fronte de batalha e tudo. A gente realmente ainda está muito cru em termos de conhecimento sobre o vírus, sobre a patogenia e imunologia, então, assim, estamos no processo de aprendizado junto com a epidemia ao mesmo tempo. Mas queria desejar boa sorte para vocês que estão lá lidando com as pessoas que estão com sofrimento ali na mão. Obrigada. Bom, para finalizar, né, acho que eu sou o último, também agradecer. Eu acho que se a mesa aqui que está vendo o Zika vírus desde que começou, o primeiro caso aqui no Brasil, está com tantas dúvidas, imagine os profissionais, imagine os pacientes, né, as grávidas, que estão absolutamente desesperadas. Eu acho que assim, o Brasil, por incrível que pareça, né, está no caminho certo. Eu acho que a gente tem instituições hoje como a Fiocruz, o Fernando Figueira da Fiocruz, com um trabalho impressionante do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, seja de combate ao vetor, seja no entendimento do que está acontecendo, o engajamento das secretarias estaduais de saúde, dos municipais de saúde. Eu coloco a Secretaria Estadual de Saúde à disposição de vocês. Na apresentação eu coloquei o telefone. Qualquer dúvida que vocês tenham, boato, qualquer problema, a gente está tentando estreitar os canais de comunicação. Vocês estão vendo isso pelos meios de notificação agora, que são meios de notificação hoje disponíveis para o profissional de saúde no consultório, abre um formulário eletrônico e pode fazer essa notificação de onde estiver pelo celular.
Enfim, a ideia é que a gente consiga trazer a vigilância epidemiológica mais próximo da prática clínica, e nesse sentido eu acho que esse seminário teve um papel fundamental nisso. Eu queria mais uma vez agradecer pelo convite de estar aqui. Bom, eu vou passar a palavra então para o Dr. Manuel de Carvalho para fazer o encerramento da sessão. Bom, gente, eu acho que foi extremamente produtivo e ao mesmo tempo frustrante, porque a gente sai quase com tantas dúvidas quanto a gente entrou, mas eu acho que esse é um primeiro passo. Eu acho que essa discussão faz parte do conhecimento, da formulação do conhecimento, e é isso, para isso que a gente está aqui. Eu tenho certeza que os slides mudam a cada dia, o conhecimento também está mudando numa velocidade incrível. E como todos disseram, eu acho que estamos todos no mesmo barco, e só através de um estudo, como a Vera falou, estudando muito, tentando resolver essas questões que ainda está num tremendo ponto de interrogação. Agradeço a presença de todos. E Zé, quer falar alguma coisa? Eu para variar, vou fazer uma coisa mais otimista. Nós já aprendemos as coisas aqui. Aprendemos que o PCR tem uma janela, é importante você guardar essa janela, tanto do sangue quanto da urina. A gente aprendeu que, obviamente, não tem diagnóstico absoluto. A gente aprendeu que pode seguir a gravidez e vigiar, com a palestra do colega lá da Bahia, e tem uma série de parâmetros ultrassonográficos que podem nos ajudar. E essa é uma das coisas que a Perinatal está se colocando como uma ajuda e como uma forma de, pelo menos, organizar o pouco conhecimento que já existe, para a gente tentar deixar a comunidade, tanto da grávida quanto do obstetra, mais tranquilo. Então, essa mensagem mais otimista nesse sentido. Bom, então eu, enquanto obstetra, também agradeço a Perinatal por essa iniciativa e dou por encerrada a sessão. Muito obrigado.